Eu queria, Sandra, começar essa conversa nossa, assim, a gente trabalha muito aqui até para ter como referência para o nosso telespectador, primeiro sobre a experiência de leitura de quem senta nessa bancada aqui. Eu queria que você falasse um pouco como é que é a sua experiência de leitura. Você lê todos os dias, você lê só no sábado, só no domingo, no feriado prolongado, como é que está acontecendo? Seja bem-vinda, Sandra. Eu agradeço o convite. A minha experiência de leitura, eu gosto muito de ler, sou eclética, eu leio sobre tudo um pouco. E como eu não tenho muito tempo, eu adotei um critério de deixar sempre 1 ou 2 livros na minha cabeceira. Então, enquanto eu estou esperando, por exemplo, sair um almoço, uma janta, eu estando em casa, nesse tempo de meia hora eu leio. Eu leio um capítulo, eu leio 10 páginas, o que dá para eu ler. E sempre deixo mais de um livro, porque quando eu me canso daquele assunto, eu pego outro livro. Então, às vezes, no final de um mês, eu li 3 livros de uma vez. E isso tem me ajudado muito, porque às vezes as pessoas pensam que elas têm que parar o dia, parar o serviço, parar o que estão fazendo para fazer uma leitura. E não é bem assim. Qualquer 5 minutos, 10 minutos que ela tirar do dia podem ser suficientes. Ô, Sandra, você está tocando num ponto importante. Assim, eu converso muito com as pessoas hoje na rua, né, nas escolas, nas empresas, e as pessoas fazem essa confusão. Ah, Pereira, mas você só fica lendo, né? Então, é legal você falar isso, porque eu falo com as pessoas, eu procuro colocar a leitura na minha agenda diária, né, no meu cotidiano. Agora, eu adquiri uma prática de tomar minha dose de leitura irremediavelmente todos os dias. Eu acho que é melhor, por exemplo, a pessoa, eu só leio sábado de manhã. Aí sábado de manhã você arruma outra coisa para fazer, perde o seu horário. Você perde, inclusive, a sequência do texto que você está lendo, do livro que você está lendo. Tem algum livro na área de literatura, tem algum autor, tem algum personagem de uma história que marcou essa trajetória sua, Sandra? Olha, como eu estou na área acadêmica, em nível de mestrado, doutorado já há bastante tempo, eu costumo ler os livros clássicos e autores de assuntos específicos, como Vygotsky, Bakhtin, Humberto Eco, Walter Benjamin, que são escritores clássicos e que norteiam pesquisas em determinadas áreas da educação, de aquisição de linguagem, etc. Mas também eu leio por prazer os livros do Mário Cortella, adoro ler os trabalhos do Érico Veríssimo, de outros autores, né, até do Jô. Eu leio de tudo um pouco. Né? Não tenho assim alguém que marcou minha vida. Eu acho que o que realmente marcou a minha vida na leitura foi que eu não fui alfabetizada. Então, eu nunca passei por uma escola de alfabetização, eu aprendi a ler e a escrever sozinha aos 5 anos de idade. E esse realmente foi o marco da minha vida, numa época em que não era comum você ter uma criança lendo. A minha mãe me dava o jornal e as pessoas ficavam encantadas em ver uma criança tão pequena, com 5 anos, lendo manchete de jornal. Então, essa é uma outra experiência, mas que me marcou muito, e a partir daí eu sempre leio tudo que eu encontro e que seja do meu interesse, eu leio. Tem um desafio, Sandra, até a partir disso que você falou, eu acho que tem um desafio para nós hoje. Muita coisa que a gente vivencia na infância, né? Lá na vida adulta, o tempo passou, a gente acaba voltando um pouco para resgatar isso, né? Eu costumo dizer que às vezes você viaja por aí, come nos melhores restaurantes, mas nada como voltar para comer o feijão arroz, né? No sentido da qualidade daquilo que é feito ali na panela de barro, na casa da mãe. Então, assim, colocar a leitura, a prática de leitura na vida da pessoa desde criança é importante. É muito importante. Eu tenho uma filha que desde pequena, desde os primeiros passos, eu incentivava a leitura infantil, dos clássicos, contava história para ela, e mesmo sem ela saber ler, ela memorizava as histórias, depois ela ia passando, vendo as imagens, ela lembrava das passagens e contava para outra pessoa. Então eu busquei passar essa minha experiência para ela também. E assim, Pereira, eu gosto de ler literatura estrangeira, porque
como eu dou aula de idiomas, eu também leio em outras línguas, em inglês, em espanhol, em francês, e isso amplia muito o seu horizonte, porque até mesmo a maneira como as ideias são colocadas em outro idioma, elas influenciam a sua maneira de pensar, o seu modo de viver. Então também a leitura, às vezes as pessoas acham que é só ler em língua estrangeira e em língua nacional e autores variados, mas não é. Quando você lê em língua estrangeira, você tem outro pensamento. Até a forma de organizar as frases, às vezes uma língua é mais concisa, outra é mais complexa, e você tem que ter um poder de discernimento, de interpretação muito maior, o que exige um esforço da sua parte intelectual. Então eu gosto muito de leitura também em língua estrangeira. Eu assisti agora com esse material que a Globo aí publicou sobre a Copa e tal. Tem um jornalista na Globo chamado Marcelo Correge, né, que há 1 ano e meio antes da Copa ele foi para a Rússia até para começar a conhecer a cultura, ali, os costumes, o idioma e tal do povo russo, e para produzir matérias já prevendo a Copa para os jornais, para o Fantástico e tal. E recentemente eu assisti uma matéria que ele fez, que ele fala assim, que é muito interessante na Rússia, porque quando o aluno sai da escola com um determinado nível de formação, ele obrigatoriamente já leu praticamente todos os escritores russos. E a gente sabe que a literatura russa não é uma literatura tão simples assim, né? E como é que você percebe isso na realidade brasileira? Você que é uma educadora na essência, né? Que já trabalhou e trabalha como gestora na área educacional. Por que seria importante a gente fazer uma inserção mais forte da literatura? E ele fala que em qualquer nível de escola, assim, independente de ser curso técnico, de ser curso na área de educação, que o aluno tem uma quantidade de livros que a pessoa tem que ler para conhecer a literatura. Né? Como é que você percebe isso na nossa realidade, Sandra? Olha, eu vejo com preocupação a simplificação da abordagem literária hoje no Brasil, porque os jovens, eles estão com uma atitude muito, digamos assim, eles são muito imediatistas, então eles querem pegar um livro sobre um tema que eles gostam e ler de forma prazerosa sempre e rápida. E os clássicos não são lidos dessa forma. Não pode, né? Eles precisam de reflexão para serem entendidos, eles precisam de um entendimento histórico, social, e às vezes eles não querem pensar por esse lado, eles querem ir diretamente no ponto que a história traz, ou o ponto de reflexão, e não é bem assim. E hoje existem muitos livros que são escritos numa versão mais voltadas para os jovens, tirando essa complexidade da literatura, e isso me preocupa muito, porque as leituras vão ficando muito rasas. E tem escolas que ainda mantêm a tradição da literatura, de fazer o aluno ler. Não é que você vai obrigar o aluno a ler, mas acho que o professor tem que usar os argumentos corretos para convencer o aluno de que ele precisa ampliar o conhecimento de mundo acadêmico, pessoal, através de uma leitura um pouco mais robusta. E ele pode ler também livros com mínimo de mais leves, né? com menos profundidade, mas ele precisa, se ele quer realmente investir na carreira acadêmica e no potencial intelectual dele, ele precisa ler livros mais complexos e embarcar numa literatura mais robusta. Sandra, da sua prática de escrita, como é que você trabalha a sua agenda? Você tira um tempo a cada dia, você faz uma pesquisa primeiro, depois da pesquisa pronta você começa a escrever, você já tem uma ideia na cabeça e a pesquisa vai ser só como um acessório, só como uma complementação? Como é que funciona, Sandra? Depende do que eu vou escrever. Se eu for escrever um artigo científico, primeiro eu leio o que eu puder sobre o assunto, que já foi publicado, que já foi pesquisado, faço levantamento bibliográfico, as referências. Depois eu pego o ponto novo, o olhar novo sobre a questão e começo a desenvolver. Sandra, aí para a gente finalizar esse encontro, né, já agradecer você por ter vindo aqui, por ter tido essa paciência e essa disponibilidade, eu queria que você falasse um pouco do livro Faceli, uma história de lutas e conquistas, né, que você lançou em 2016, né?
Queria que você falasse, contasse assim de forma breve para nosso telespectador como é que surgiu a ideia de fazer esse livro. Você me disse que esse livro foi mais a título de registro mesmo, né, Sandra? Que não é aquele projeto meramente comercial só para vender livros, né? Este livro, ele tem uma ideia de memória. Eu quis registrar aqui, reunir como uma forma de documentar a história da faculdade, como ela nasceu, por quê, em que momento, qual era o cenário, qual é a perspectiva de continuidade dos trabalhos, o que foi feito, o que falta fazer, mas o maior objetivo era resgatar a história. E eu gostaria de parabenizar você pelo projeto, é um projeto muito importante, é interessante e que merece ser expandido para a gente tentar fazer com que mais pessoas se interessem pela leitura.